Começa agora mais um Memórias de Nossa Gente, o programa que busca mostrar e também valorizar aqueles personagens e pioneiros que contribuíram com o desenvolvimento da Francisco Beltrão que nós conhecemos hoje. E nesta semana nós vamos mostrar a história do Luiz Carlos de Oliveira Mendes, o Sarará. Ele chegou aqui no nosso município na década de 60, jogava muito futebol, mas ainda hoje está em atividade, afinal ele corre cerca de 10 quilômetros por dia, mesmo estando aos 80 anos. Vamos conhecer um pouquinho mais desse personagem e também sobre essa história. Eu sou Luiz Carlos de Oliveira Mendes, o popular Sarará. Eles me perguntam por que Sarará. O Sarará é porque meu pai era jogador de futebol lá do Rio Grande do Sul e ele veio jogando e com aquele lá no Rio Grande eles chamam todo o moreno igual a nós de Sarará. Então meu pai jogou futebol lá em Pelotas, jogou em Caxias, no Internacional. E veio vindo, né? Aí, quando chegou em Porto União, ele se lesionou e começou a ser treinador de futebol. Aí, para ter uma ideia, o jogador de futebol, cada ano ele está numa cidade. Nós somos em 11 irmãos, e são um de cada cidade. Meu irmão, ele é o Adilson de Oliveira Mendes, o nome dele. Mas nós éramos os Sararazinho, era eu, ele, nós jogávamos futebol, era os Sararazinho. Por causa do pai, que era o Sarará. Aí o meu irmão ficou aqui em Beltrão, ficou aqui, fez um ótimo trabalho no esporte, trabalhava aí, ele tinha estofaria, e com a estofaria ele fez time de futebol, que antes tinha os jogos, não eram jogos abertos, jogos no município. Em todo ano tinha os jogos, e era todas as modalidades, modalidade de esporte, e lazer, então tinha bocha, truco, canastra, futsal, e ele colocava esses times, esse pessoal, tudo fazer esse esporte. Então ele era campeão sempre, porque ele colocava todas as equipes, né? Então o motivo deles homenagear ele foi essa de fazer o ginásio lá no Pinheirinho. E eu, como sou mais novo do que ele um pouco, né, 4 anos mais novo, que eu sou de 1980, e esses anos aqui eu sempre me dediquei ao esporte. E eu comecei no esporte com 7 anos, meu pai obrigava, ele não pedia, ele obrigava. Obrigava nós a dar... Ele era treinador lá do Ferroviário em Porto União, e nós ele fazia nós dar a volta ali no campo do Ferroviário, ali dar 10 voltas. E quando nós não desse as 10 voltas, ele não liberava nós. Aí a gente fazia aquelas 10 voltas, aí ia fazer um alongamento, aí tomava café, quem levantava cedo, às 6 horas, né? Às 6 horas da manhã, tinha que sair da cama, geada, neve, tudo, não tinha tempo ruim. A gente tinha que estar lá no campo. E ele só ficava, tem a caixa d'água lá no Ferroviário, ele só ficava embaixo da caixa d'água lá contando as voltas. Daí chegava no colégio, voltava para casa morto de cansado. Por isso que hoje aquilo ali, aquela época era sofrido, mas hoje eu tenho que agradecer aquilo ali. Porque tudo que aconteceu comigo, depois eu fui atleta, fui jogar futebol lá no Caxias, no Juventude, no Caxias, no Pradense, lá de Antônio Prado, em Farroupilha. Então, todos esses times de futebol, assim, eu passei. Aí, eu, como jogador de futebol e atleta, eu dei também muitas andanças por aí. Francisco Beltrão foi assim, o meu pai, o Sarará, né? Ele veio para cá, Francisco Beltrão, em 1964. Ele treinava ali
em Pato Branco, ele treinava o Internacional, ali de Pato Branco. Aí o Brito foi lá e trouxe ele para cá, trouxe ele para Francisco Beltrão. Aí desde 64, eu digo que eu fui adotado pelo Francisco Beltrão, porque o meu pai veio em 64 para cá e eu todos os anos, estava morando já em Porto Alegre, todo ano o pai fazia aniversário, eu vinha para cá, a mãe fazia, eu vinha, Natal, 1º de ano, tudo eu estava aqui em Beltrão. Então, minha casa mesmo foi aqui em Beltrão, desde 64. Então, gostei bem de Francisco Beltrão, e o pessoal aqui, cada vez que eu vinha aqui, jogava com o pessoal daqui, né? Então eu me contento com Francisco Beltrão, e tem aquele ditado, né? Disse assim, quem toma água do marreco volta. Então eu fui eu vinha para cá, em 86 eu vim para cá, fiquei 2 anos, depois voltei para Porto Alegre, em 92 voltei para cá de novo, fiquei até 97, 92, 97 voltei de novo, 2008 eu vim para cá e estou até hoje aqui, gostando muito daqui de Francisco Beltrão. Domingo, dia 30 de abril, véspera de feriado, Show do Trabalhador no Calçadão de Francisco Beltrão. 19h30, Michele e Fernando. 20h30, Marcos Paulo e Marcelo, os filhos de Milionário e José Rico. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso, na esperança de ser campeão. E pra fechar a festa, às 10 da noite, Banda Danúbio Azul. Delícia, assim você acaba com a minha vida. Você vai e volta e faz gostoso. De novo, não vejo saída, não vejo saída. Show do Trabalhador, dia 30 de abril no Calçadão. Realização, Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. De novo, não vejo saída. Em 1964, quando eu vinha para cá, para o Beltrão, era tudo estrada de chão ainda. Para vir de Pato Branco aqui era um sacrifício, barro vermelho. Inclusive, até quando a gente chegava em Porto Alegre, eles chegavam e diziam assim, foi lá no barro vermelho lá, que a gente chegava com o carro tudo vermelho ainda. 64 até 70, eu acho que era estrada de chão. Assim, para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha dirigido em estrada de chão. Aí tinha o seu Osni Ferraz ali, da mecânica, ele que me levava até Pato Branco. Eu vinha aqui e ele ia comigo até Pato Branco para levar o carro, porque eu não sabia dirigir. E as minhas irmãs, a Elisete e a Elizabeth, e o meu irmão Marcos, eles trabalhavam na Grafisol aquela época ali. E tinha o doutor, que hoje é doutor Arlindo Sereno, trabalhou ali na gráfica também, junto com minhas irmãs. Então, assim, a minha história, assim, aqui em Beltrão, é como eu falei, né? Minha casa é aqui em Beltrão. Porque 1 e 2 eu estava aqui em Beltrão. Eu vinha para cá. O pai ia fazer uma coisa lá e vinha para cá. E o pai treinou todos esses times de futebol aqui em volta. Ele, inclusive, essa semana encontrei um senhor aí que disse que treinou com ele lá em Santa Isabel. Eu disse, mas Santa Isabel não, o Jaracatiá? Ele disse, antigo Jaracatiá. Ele foi meu treinador lá. E aqui esse jogador de futebol que tem aí hoje, o Paulo Schwartz, o Lauro, que a gente chamava ele de pé de leite, o Juquinha, o Dama, o Ailor, o Juvino, todo esse pessoal aí era o Armando Abiliô, todo esse pessoal aí foi cria do meu pai. E o pai deixou uma herança bem grande aí, né? E o meu irmão também, né? E agora eu estou vendo se eu consigo deixar um legado também, né? Eu participo do Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, o Campeonato Sul-Americano, Grand Prix da América. Eu participo dos campeonatos assim na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil. E assim, agora em 2020, assim, 2021, aí de julho a dezembro eu participei de 20 provas.
Participei no Rio de Janeiro, ganhei 5 provas do Rio de Janeiro. Fui para São Paulo, voltei, fui para São Paulo, voltei, fui para Timbó, Santa Catarina. Inclusive, assim, ó, Timbó, quando eu fui lá em Timbó, foi o primeiro campeonato sul-americano de clubes. E como eu ganhei 5 provas ali, de 100, 200, 400 e 800, eu fui convocado, não é convidado, fui convocado para participar do campeonato, que ia ter o campeonato mundial no Japão. Aí como deu toda a Covid, aí foi suspenso. Então eu fui convocado para o Japão. Aí eu fui para Porto Alegre. Então de julho a dezembro participei de 20 provas, fui 17 vezes primeiro lugar, 2 vezes segunda e uma terceira. Então assim, ó, na Argentina, lá em 1916, eu bati o recorde nos 400 metros, ganhei os 400 metros lá. Eu tenho uma história muito interessante também, sabe, assim, ó, que eu participava lá em Porto Alegre, né, tinha o campeonato gaúcho lá e eu participava do campeonato gaúcho. Aí a Ubra patrocinou nós em 2005. Em 2005 a Ubra patrocinou nós para ir homenagear uma corredora que ganhou a São Silvestre, a Maria Zeferina Baldai. Ela ganhou a São Silvestre lá em São Paulo, e aí eles fizeram um implemento esportivo para ela, e nós fomos lá inaugurar. Lá em São Paulo, ó, em 2005. Domingo, dia 30 de abril, véspera de feriado, show do trabalhador no calçadão de Francisco Beltrão. 19h30, Michele e Fernando. 20h30, Marcos Paulo e Marcelo, os filhos de Milionário e José Rico. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso, na esperança de ser campeão. E pra fechar a festa, às 10 da noite, Banda Danúbio Azul. Delícia, assim você acaba com a minha vida. Você vai e volta e faz gostoso. De novo, não vejo saída, não vejo saída. Show do Trabalhador, dia 30 de abril no Calçadão. Realização, Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. De novo, não vejo saída. Em 1956, eu estudava em Porto União, Porto União, União da Vitória, no Colégio Grupo Escolar Astolfo Macedo de Souza. E aquela época lá a gente já tinha as Olimpíadas. E aqui eu tenho uma foto ali que eu estou desfilando, que a gente estava homenageando as Olimpíadas. Tocar a camisa da Olimpíada. Depois de 50 anos, eu venho carregar a tocha aqui em Francisco Beltrão. Por isso que eu falo que Francisco Beltrão é minha casa. O meu sonho eu venho realizar tudo em Francisco Beltrão. E como Francisco Beltrão também eu fui o destaque do ano, o melhor atleta do ano, não por ser bom, né? Porque bom eu sou, né? Mas só assim pelas atividades que eu faço com o pessoal, né? Porque eu não sou eu sou professor de educação física, mas eu não sou professor para fazer atleta, porque a pessoa, se não foi atleta até 23, 24 anos, que nem dizia o meu professor lá em Caxias, ele dizia assim, ó, tu não foi jogador de futebol, vai procurar uma picareta e vai trabalhar. Ou vai estudar para ter assim, alguma coisa. Depois, até os 35 anos, tu é atleta, depois tu não é mais. Então, eu sou dessa filosofia. Se a pessoa, até os 35 anos, não foi atleta, ela tem que só cuidar do corpo, só se manter treinando, mas não para ser atleta. Ser campeão mundial, você pode ser campeão mundial de Master, né? Mas aí não tem valor, porque eu modéstia à parte, eu sou campeão sul-americano, sou campeão gaúcho, campeão carioca, sou campeão de tudo isso, mas isso aí não leva a nada. A minha finalidade é treinar o pessoal para a saúde,
Porque a saúde é o mais importante de tudo no corpo. Se tu não cuida desse corpo aqui, ó, ninguém cuida para ti. Então eu, como atleta, que sempre fui atleta, sempre me cuidei da alimentação, dormindo cedo, 8 horas já estou dormindo. Não sei dançar. Porque quem vai a baile amanhece, então, não sei dançar. Não sei beber, porque... Eu vou contar uma historinha rapidinha aqui. Ninguém deve estar... Acho que o pessoal aí, né, não sabe que em 2022, março de 2022, me deu um problema no coração. Eu tive a minha veia estava safenada e a safenada estava microseada. Eu tive que fazer uma cirurgia, aí me colocaram 3 marca-passo. Aí isso em março do ano passado. Aí vim para casa, aí fui procurar no Google por que aconteceu isso. Aí eu fui ver que disse assim que era falta de álcool no corpo. Eu disse, então é falta de álcool. Aí fui ali no armazém, ali no mercado, comprei 1 litro de uísque ali, dormia todo dia agulhado. Mas o que aconteceu? Voltei mal para o hospital de novo. Aí lá já estava arrumando a vela, né? Porque eu já estava mal mesmo, de não pela bebida, o meu corpo nunca bebeu. Eu não cheguei a tomar meio litro daquele uísque lá. Aí eu disse, já que é para beber, então vou beber coisa boa, né? Comprei 1 litro de uísque, dali voltei para o hospital. Aí o médico disse assim, tu não pode beber, rapaz. Uma tá tomando medicamento, outra tu nunca bebeu, tu vai acontecer outros problemas no teu organismo. Aí eu tive que largar a bebida, porque senão eu ia para o céu. E assim, essa é a minha vida, sabe? Porque, como eu vinha comentando, né? Eu não faço a pessoal que corre e caminha comigo é para saúde, não é para fazer atleta. Então, muito obrigado, eu agradeço isso aqui, ó. Eu queria mais tempo, mas ainda me dá mais tempo. Eu queria contar a minha história, minha vida de atleta aqui, ó, porque eu de atleta fui muito bom de jogador de futebol. Agora de corrida, eu estou reformado, vou ser melhor ainda do que antes. Os velhos que se cuidam de mim agora. Obrigado. Esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que busca mostrar e valorizar histórias, personagens, pioneiros, gente que ajudou a construir a Francisco Beltrão de hoje. E se você também tem alguma sugestão de entrevistado, pode entrar em contato conosco. Toda semana nós trouxemos aqui um personagem novo e uma nova história. Um forte abraço e até a semana que vem.